Saudações, meu nome é Henrique Vicari Cabete e junto com os demais coautores desenvolvemos o seguinte trabalho, que se intitula Influência de detectores de radiação no cálculo da dose glandular média, que é a DGM. Contextualizando, em 20 de dezembro de 2019, a Anvisa ela publicou a resolução RDC 330, que acabou revogando a até então vigente portaria 453, que era de 98. Com isso, alguns novos parâmetros passaram a ser avaliados em todas as modalidades de diagnóstico por imagem. Na mamografia, por meio da Instrução Normativa número 92, de 27 de maio de 2021, acabou-se alterando alguns padrões em relação à dosimetria. A avaliação da dose de entrada na pele, que era a DEP, deixou de ser um requisito a ser verificado para a garantia de qualidade e então tornou-se obrigatório o cálculo da dose glandular média, que é a DGM, para espessuras que variam de 2 a 7 centímetros de PMMA. Então, para o cálculo da DGM, faz-se necessário o uso de detectores de radiação. Então, o objetivo deste trabalho consistiu em verificar a influência do cálculo da DGM em diferentes detectores de radiação e também metodologias diferentes. Isso porque a Instrução Normativa 92 não apresenta detalhes desses aspectos experimentais para o cálculo. Então, neste trabalho foram utilizados 4 detectores, 2 de estado sólido e 2 câmaras de ionização. O mamógrafo digital utilizado foi o Hologic Selenia, que ele possui duas configurações de alvo e filtro, molibdênio, molibdênio e molibdênio ródio, e ele apresenta avaliação de controle de qualidade aprovado no período vigente. Então aqui na figura está mostrando a configuração utilizada para a avaliação da DGM. Então inicialmente foi colocado placas de acrílico de 2 até 7 centímetros e aí foi verificado qual que eram as técnicas que o equipamento acabava fornecendo para as diferentes espessuras, conforme aqui a tabela. A partir dos valores fornecidos pelo equipamento do slide anterior, para cada tensão e alvo filtro utilizado, foi calculado o rendimento para cada um dos 4 detectores utilizados, em duas formas diferentes. A primeira, com o compressor o mais próximo possível do detector, e o segundo com o compressor mais longe possível, acima de 40 centímetros do detector. Então a tabela aqui está mostrando os valores dos rendimentos para cada uma dessas tensões. Após o cálculo dos rendimentos, foi calculado para cada uma das técnicas os valores da DGM conforme descrito por Dence. Então na tabela temos a comparação para cada espessura, o valor que o mamógrafo calculou e também o cálculo com as devidas incertezas para cada um dos detectores, tanto para a primeira e segunda geometria em relação à posição do compressor. Essa tabela mostra a variação da distância da bandeja de compressão em relação aos detectores. Acaba mostrando que a bandeja em si produz uma radiação espalhada de 3 a 4%, o que acaba influenciando o valor final do cálculo da DGM. Para o segundo método, em que todos os 4 detectores foram posicionados sobre as placas de PMMA, foram calculados os valores da DGM considerando agora as distâncias. Aqui novamente avaliou-se as doses com o compressor encostado e também longe dos detectores. Os resultados estão mostrados no gráfico. Percebeu-se que a radiação espalhada ela contribuiu com o aumento do valor da DGM, conforme esses dois últimos aqui embaixo. Aqui está a comparação dos dois métodos avaliados com as suas respectivas diferenças, logo embaixo do gráfico. Não foi encontrado um padrão pelo método, nem também pelo tipo de detector que influenciou no valor das doses. O fator notado que mais influenciou ao valor das doses é a posição da bandeja de compressão, que quanto mais próximo aos detectores, mais radiação espalhada era contabilizada, que representava melhor o valor da DGM no final. A conclusão que a gente teve foi que a comparação dos detectores mostrou que a maior influência se dá pelo espalhamento da radiação por meio da bandeja de compressão nas câmaras de ionização, e a diferença nas características de detecção e sensibilidade dos instrumentos de medida pode comprometer a estimativa da DGM, parâmetro importante na avaliação da qualidade dos equipamentos mamográficos e testes de constância também.
Essas aqui são as referências que nós utilizamos. Muito obrigado.